Um carcereiro tem um relacionamento incomum e comovente com um preso que está no corredor da morte, John Coffey, um negro enorme, condenado à morte por ter matado brutalmente duas gêmeas de 9 anos. Ele tem tamanho e força para matar qualquer um, mas seu comportamento é completamente oposto à sua aparência. Além de ser simples, ingênuo e ter pavor do escuro, ele possui um dom sobrenatural. Com o passar do tempo, o carcereiro aprende que, às vezes, os milagres acontecem nos lugares mais inesperados. Esta é a sinopse de The Green Mile, traduzindo A Milha Verde, conhecido aqui no Brasil como À Espera de um Milagre. O livro, de Stephen King, foi transformado em filme imediatamente após o seu lançamento. Neste vídeo, irei falar do livro e do filme, de curiosidades presentes em ambas as obras. Porém, o foco é o livro. Resumo. Em 1999, numa casa de repouso em Louisiana, Paul Edgecombe começa a chorar enquanto assiste ao filme Top Hat, ou Picolino, que inclusive está disponível para download aqui na descrição. Filme da década de 30. Nesse momento, sua amiga Elaine fica preocupada e Paul lhe diz que o filme lhe lembrou dos eventos de 1935, que ocorreram durante a Grande Depressão, quando ele era chefe de guarda da prisão e encarregado do Corredor da Morte. Naquele ano, Paul supervisionou os oficiais Brutus Howell, brutal para os amigos, Dean Stanton, Harry Terwilliger e Percy Wetmore, na penitenciária Cold Mountain, sob a direção de Hal Moores. Paul naquela época estava sofrendo de uma infecção de bexiga muito forte, e tudo começa quando ele recebe seu mais novo prisioneiro, John Coffey, um homem negro, fisicamente forte, mas mentalmente bondoso e gentil, que a partir de agora estará sob sua custódia. Foi condenado à morte pelo assassinato de duas jovens garotas brancas. Um dos outros presos é um nativo americano chamado Arlen Bitterbuck, que também foi acusado de assassinato e é o primeiro a ser executado. Enquanto isso, Percy demonstra ser um grande sádico. Ele é abusivo com um preso chamado Edward Delacroix, Del, e acaba por sabotar sua execução, deliberadamente não molhando a esponja usada para conduzir a eletricidade na cabeça de Del. John começa a demonstrar poderes sobrenaturais. Ele cura a infecção de Paul, ressuscita o Sr. Jingles e cura Melinda Moores, a mulher do diretor da prisão, que sofria com um tumor no cérebro. Mais tarde, ele libera toda aquela aflição que absorveu de Melinda em Percy, que, sob sua influência, atira contra outro prisioneiro, o assassino em massa William Wild Bill Wharton. Wharton, ou Wild Bill, era um encrenqueiro. Desde sua chegada, ele começou agredindo os guardas quando lhe escoltaram para a cela. Fez travessuras em 2 ocasiões, que mais tarde levaram Paul a mandá-lo para a cela acolchoada do bloco E. Tateou Percy, fez uma observação racista na presença de John e revelou psiquicamente a John que foi ele quem havia estuprado e matado as 2 meninas brancas. John foi preso injustamente pelo crime de Wharton, já que ele havia estado no local sem sucesso, tentando ressuscitar as 2 crianças com seus poderes. John revela a história psiquicamente para Paul, que também recebe um pouco de sua energia sobrenatural.
Enquanto isso, Percy é mandado para um manicômio, depois de entrar em estado catatônico e vegetativo. Paul discute com John a possibilidade de uma improvável fuga a longo prazo, pois ele não quer executar um homem que ele percebeu ser um milagre de Deus. Embora esteja perturbado com o fato de ser executado injustamente, John diz a Paul que ele já passou por experiências psíquicas suficientes e que está cansado da crueldade do mundo. Após revelar que nunca havia visto um filme, John assiste Top Hat com os outros guardas, como forma de um último pedido, além, é claro, do seu jantar. John é executado naquela noite. Ele pede que o capuz habitual não seja colocado sobre sua cabeça, pois ele tem medo do escuro. Paul conclui sua história, dizendo a Elaine que aquela foi a sua última execução, supervisionada por ele e por Brutal. Elaine nota uma coisa estranha. Percebe que desde que ele teve um filho adulto em 1935, Paul deveria ser muito mais velho do que parece. Paul revela que ele tem, na verdade, 108 anos de idade. Ele tinha 44 quando conheceu John Coffey. Não só ele ainda estava vivo, como o rato do Dell, o Sr. Dingle, também está. Paul continua explicando que, embora John nunca tenha pretendido que isso acontecesse, durante o momento em que lhe passou as memórias que havia absorvido do Wild Bill, transferiu também parte do seu poder a Paul, lhe concedendo uma vida extraordinariamente longa, fazendo com que ele sobrevivesse mais que sua família e seus amigos, o que ele acredita ser um castigo de Deus por ter executado John. Mais tarde, Paul comparece ao funeral de Elaine e se pergunta se o poder de John, que fez um rato de vida curta viver por 6 décadas, quanto tempo ele próprio ainda terá na Terra. Diferenças e curiosidades. Apesar de ser uma excelente obra, algumas informações não foram colocadas no filme, e eu irei ler os trechos que faltam para gerar um melhor entendimento e trazer à luz algumas cenas que, de certa forma, fizeram falta, além de informações pertinentes sobre os personagens. O nome do livro. Paul explica que chamava o Corredor da Morte de Milha Verde, pelo fato do chão ter a cor de limo desbotado. Filme O Picolino. Antes de ser executado, os guardas perguntam o que poderiam fazer por ele. John pediu um jantar, com algumas coisas que gostava. Além disso, pediu para assistir um filme, pois nunca tinha visto um. Eles colocaram então o filme Top Hatman, traduzido como O Picolino. Link para download na descrição. Esta cena não acontece no livro. Enfermeiro Brad Dolan. No filme, o enfermeiro é mostrado como um rapaz negro e simpático, enquanto no livro, Paul descreve como sendo muito parecido com Percy Wetmore, o guarda, tanto em sua aparência quanto na sua personalidade e no vocabulário. É que no livro o Percy ficava chamando os outros de boçal, e esse Brad também, Paul achou que fosse como uma reencarnação de Percy, como se aquele Nêmesis do passado voltasse agora para continuar a atormentá-lo na velhice. O enfermeiro perseguia Paul e o intimidava sempre que podia, querendo descobrir onde ele ia e o que fazia durante suas escapadas. Quando nós descobrimos no final que era simplesmente para alimentar o Sr. Jingles. No filme, Brad apenas se mostra curioso sobre os passeios de Paul e o alerta sobre tomar cuidado para não ser descoberto pela enfermeira Godzilla. Os prisioneiros e seus crimes. Tutti, ou Tutti Tutti. O velho prisioneiro de confiança era encarregado de conduzir o carrinho de comida pelos pavilhões.
atitude. Vendia sanduíches, refrigerantes e algumas quinquilharias diversas, como a caixa de charutos vazia, que foi usada para fazer a cama para o Sr. Jingles. Ele também era usado como dublê do prisioneiro em questão que seria executado, durante os ensaios das execuções na cadeira elétrica. O carrinho era vermelho e cheio de versículos bíblicos desenhados à mão. Não se sabe qual foi o seu crime, mas aparentemente sua sentença é muito longa, considerando o fato dele ser um prisioneiro de confiança e ter acesso livre à maioria das dependências de Cold Mountain. Arthur Flanders, o presidente, era um homem condenado à prisão perpétua. Ficou alojado no pavilhão E por algum tempo, mas não era um dos condenados à morte. Supõe-se que estava apenas esperando alguma cela ser desocupada em outro pavilhão, para então ser transferido. Ou alguma demanda jurídica, claro. Foi apelidado pela equipe de presidente, devido à sua aparência e modos. Citação: aquele tipo era especial, conseguia ter um aspecto garboso, até mesmo com as roupas azuis dos prisioneiros. A sentença do presidente foi comutada para prisão perpétua, tendo-se ele reunido à população prisional de delito comum. Até mesmo na expressão do presidente, embora este cavalheiro, regra geral, se comportasse de uma maneira tão fria como um bloco de gelo. Para o presidente, a prisão perpétua resumiu-se a 12 anos. Porém, ele acabou por morrer afogado na lavanderia da prisão em 1944. Não na lavanderia da penitenciária de Cold Mountain. Alguém lhe enfiou a cabeça dentro de uma cuba cheia de fluidos de limpeza a seco, tendo-o mantido naquela posição. Quando os guardas o retiraram, seu rosto tinha desaparecido, quase por completo. Foram forçados a identificá-lo através das impressões digitais. Arlen Bitterbuck, chefe, ele é um nativo americano que foi considerado culpado de matar outro homem durante uma briga de bar, extremamente violenta por causa de um par de botas. Pela gravidade da situação, foi condenado à morte por meio da eletrocução na faísca velha. O livro descreve seu cabelo como sendo longo e preso em 2 grossas tranças. Ele é um prisioneiro pacífico, que não deu trabalho algum aos guardas. O fato que emociona é quando o Paul vai falar com ele um pouco antes de ser executado, e ele pergunta se quando alguém se arrepende do que fez, ao morrer, volta para a época mais feliz de sua vida. Paul concorda para não contrariar o prisioneiro, e ele fala que queria voltar para quando era um recém-casado e vivia nas montanhas com sua bela esposa. Dell. Edward Delacroix era um prisioneiro no corredor da morte, encarcerado na penitenciária de Cold Mountain por estuprar e matar uma jovem. E então, tenta encobrir seu crime queimando seu corpo. Porém, o incêndio ocorreu perto de um prédio de apartamentos que pegou fogo e matou mais 6 pessoas, incluindo 2 crianças. Após um longo julgamento, ele foi condenado à morte por cadeira elétrica. Enquanto cumpria seus últimos anos, ele se tornou amigo de alguns dos guardas da prisão, incluindo Paul Edgecombe. No entanto, Dell fez de Percy Wetmore um inimigo, sobrinho do governador da Louisiana, e passou por vários confrontos frequentes com Percy. Percy frequentemente o chamava de bicha, e durante a chegada de John Coffey, quebrou 3 dedos de Dell com o cacetete por pura impertinência. Dell adotou um rato de estimação chamado Mr. Jingles, ou Sr. Jingles, que era uma das pequenas coisas que o mantinham Edward feliz. A certa altura, Percy pisou fundo no Sr. Jingles, matando-o, mas o companheiro de prisão, John Coffey, o ressuscitou. A execução de Dell ocorreu em uma noite de tempestade e foi conduzida por Percy Wetmore. Depois que os eletrodos foram amarrados em sua cabeça, Percy foi encarregado de molhar a esponja
para conduzir a eletricidade para sua cabeça, o que resultaria em uma morte rápida e muito menos dolorosa. No entanto, Percy deliberadamente deixou a esponja seca e a colocou nos eletrodos. Depois que Percy ordenou que o interruptor fosse ativado, Edward passou por uma execução torturante e agonizante. Em vez de matá-lo instantaneamente, a esponja seca fez com que a corrente alternada fluísse por ele. A corrente fez seu corpo disparar chamas azuis. Após 2 minutos, longos 2 minutos, Del morreu eletrocutado. A essa altura, seu rosto estava em chamas. Mais tarde, em retaliação, John Coffey fez Percy ficar catatônico após matar Wild Bill. Wild Bill. William Wharton, Wild Bill, era um assassino em série, revelado indiretamente responsável por incriminar John Coffey pelo estupro e assassinato de 2 meninas e enviá-lo para a penitenciária de Cold Mountain. William acabou sendo pego após um triplo homicídio, um dos quais era uma mulher grávida. Foi internado inicialmente no Hospital Mental Briar Ridge, antes de ser transferido para Cold Mountain, para sua execução. Ao chegar na prisão, ele finge estar fortemente drogado e salta sobre os guardas antes de ser dominado. A partir de então, ele tem grande prazer em assediar os guardas e seus companheiros de prisão. Olha só o escravo! Como vai, senhor? Como vai? Como vai? Ai, tudo bem, senhor? Enquanto John está sendo escoltado para fora da prisão para salvar Melinda Moores, Wharton agarra seu braço, fazendo com que Coffey veja o quão mau ele realmente é e inconscientemente transferindo para John algumas de suas memórias. Mais tarde, naquela noite, John assume o controle de Percy e o faz matar Wild Bill, explicando que ele puniu os dois pelas coisas que fizeram. John Coffey era um homem afro-americano com aproximadamente 1,80 m de altura, com uma estrutura muscular poderosa. Após sua condenação injusta pelo crime de assassinato e estupro, ele é condenado à morte. Pouco depois de ser encarcerado, Coffey mostra que tem uma capacidade de cura milagrosa ao curar instantaneamente a infecção no trato urinário de Paul Edgecombe. Ele também cura o Sr. Jimbles, o rato de estimação de Edward Delacroix, depois de Percy Wetmore ter pisado nele na tentativa de matá-lo. John é muito grande, tendo que se abaixar sobre a maioria das portas. Ele tem uma mente semelhante à de uma criança e pouca ou nenhuma alfabetização. Ele afirma que só pode soletrar seu nome. Ele é educado, chamando todos de senhor ou senhora. Sempre que ele cura alguém, ele exala um enxame de coisas estranhas semelhantes a insetos, e no filme, as luzes piscam. Em uma ocasião, ele usou seu poder para se vingar de William Wild Bill Wharton, pelo que ele fez. Poderes e habilidades. Por meios desconhecidos, John Coffey possui uma poderosa gama de poderes sobrenaturais. Mas o mais prominente é a habilidade de curar doenças e ferimentos. Embora tenha feito esses milagres, parece haver limitações, que o próprio Coffey não parece entender completamente. Crucialmente, ele foi incapaz de curar as 2 garotas assassinadas, ao qual ele foi injustamente condenado por assassinar. Em suas próprias palavras, ele disse: "Tentei retirar, não pude evitar." Sua cura resulta na purificação completa de uma pessoa, deixando apenas uma manifestação física da doença. Enxames de criaturas ou entidades semelhantes a insetos que ele exala de seu corpo. Essas manifestações normalmente desaparecem logo depois, mas em um caso, ele demonstra a capacidade de transferir a aflição para outra pessoa,
exalando os enxames em sua boca. Ele também exibe um grau de telepatia ou empatia sobrenatural. Por exemplo, antes que Poe e Brutal pudessem contar a verdade sobre a missão noturna secreta, ele respondeu: ajudar uma senhora? Referindo-se à esposa do diretor Hal Moores. Esta última habilidade parece ser transferida para os sujeitos através de suas curas. Como é mostrado no filme, o idoso Paul Edgecombe foi capaz de sentir ou ouvir a turbulência de sua amiga Elaine, culpando Coffey por sua condição. Ele também poderia enviar sinais telepáticos e empáticos para outra pessoa, com um ato resultando na troca de poder de um recipiente para outro. Em algum nível devido ao seu corpo, John também tem uma força aprimorada, como visto quando ele foi capaz de segurar Percy Wetmore perfeitamente no lugar, enquanto todos os outros guardas tentavam debilmente soltá-lo. John também consegue transferir vida para outra pessoa, mas de forma inconsciente. A primeira vez foi quando estava canalizando a dor de Del que ele sentia durante sua execução, enquanto segurava o Sr. Dingle. A segunda foi quando passou a memória do crime de Wild Bill para Poe. Naquele momento, John se referiu a essa lembrança como um presente, mas não se sabe se transferiu vida para Poe de forma consciente ou inconsciente, devido ao fato de estar prestes a ser executado. John teme as trevas, pois em duas situações afirma ter medo do escuro, quando chega na prisão e pergunta se as luzes ficarão acesas à noite, e quando ele está prestes a ser executado, pede a Poe para não colocar sobre sua cabeça o capuz negro. Esta foi a última execução que Poe e Brutus tiveram parte. Após isso, eles pediram transferência da Milha Verde. Hal e Melinda. Hal é o diretor da penitenciária de Cold Mountain. Ele é amigo de Paul Edgecombe. Sua esposa, Melinda Moores, está muito doente. Ela vai morrer de câncer, um tumor no cérebro, e não pode fazer nada a respeito. Ele protege Paul e os outros durante os eventos sobre Wild Bill e Percy, em gratidão por sua ajuda para salvá-la. Melinda Moore é a esposa do diretor da penitenciária. Ela tem um câncer em estágio final e está com muita dor, o que a faz xingar e parecer outra pessoa, as palavras de Hal. Paul Edgecombe faz com que John Coffey vá até ela, para que ele possa curá-la. O que ele faz? Hal e Melinda são amigos de Paul e Jane. Frequentam a mesma igreja, o que faz Hal ter certa confiança e intimidade com Paul, a ponto de confessar aos prantos a lastimável situação de sua esposa. No filme, ele está presente na execução de Del, mas no livro, era o vice-diretor que estava de serviço no dia. Melinda Moores afirma que antes do processo de cura, ela estava caminhando nas trevas e encontrou John. Ela dá a John a sua medalha de São Cristóvão, em gratidão pelo que ele fez. Nesse momento, podemos especular se John era São Cristóvão, já que o advogado dele afirmou a Paul que John simplesmente apareceu do nada, como se tivesse caído do céu. O que curiosamente faz sentido, já que o santo era um homem agigantado e forte. E falando sobre a lenda de São Cristóvão, temos um vídeo aqui no canal. O card aparecerá aqui em cima e também ao final deste vídeo. Paul afirma ter visto John novamente após sua execução. Então fique por aqui e falaremos disso mais adiante. Durante o filme, vemos que Paul, após ser curado por John, começa a investigar melhor o seu caso. Ele estuda o caso e as transcrições do tribunal. No filme, vemos ele indo até o advogado perguntar sobre John, o que é fidedigno ao livro. Mas o que não é mostrado é que Paul continua com sua investigação. A primeira prova era de que os cães farejadores seguiram o rastro do captor e das garotas. Quando na metade do caminho, pouco antes de eles chegarem até John, alguns dos melhores cães optaram por seguirem por uma trilha,
divergindo da maioria, que finalmente os levou até John e as garotas. A trilha que divergia era o caminho que o assassino havia seguido. O cheiro dele estava mais forte por aquele caminho, e podemos acreditar que a maioria dos cães estava farejando as garotas. A prova definitiva de que John é inocente acontece pelo fato de afirmarem que encontraram na posse de John, durante a prisão, um pequeno embrulho amarrado firmemente com barbante. Era um sanduíche que havia ganhado. E na apuração do crime, concluíram que John havia ido até a casa das meninas, retirado do sanduíche um pedaço de linguiça e amarrado o embrulho em seguida, com o barbante novamente. Então, usou esse pedaço de linguiça como isca para atrair o cão da família, o Bowser. Então, o mata, para evitar que este acordasse a todos com seus latidos. Paul decidiu comprovar este fato, e certo dia, pediu para que John amarrasse o cadarço de seu sapato. John afirmou que não sabia dar nó, o que fez Paul concluir que ele era realmente inocente. Ficou claro para Paul que John havia encontrado as duas garotas mortas e tentou usar seus poderes para salvá-las, e que o verdadeiro assassino havia fugido, deixando seu cheiro pela outra trilha. John jamais conseguiria abrir o embrulho e fechá-lo perfeitamente novamente, visto que não sabia dar nós. Mr. Jingles. O que faz o filme ficar divertido é sem dúvida o Sr. Jingles e sua interação com os guardas, primeiramente, e com Del, e por fim com o velho Paul. Vamos ver o Mr. Jingles em ação. Rato errado, editor. Mostre-nos o ratinho certo, meu amigo. Mr. Jingles é um rato de The Green Mile. Tanto os guardas quanto os prisioneiros se apegam ao rato. No começo se referiam a ele como Willy do barco a vapor, nome pelo qual as pessoas chamavam o Mickey Mouse, quando apareceu em seu primeiro desenho, conduzindo um barco a vapor. Quando Percy Wetmore o mata esmagado, John Coffey o ressuscita. Del cuida dele desde então. Cerca de 63 anos após os eventos relatados por Paul Edgecombe, o Sr. Jingles ainda está vivo, levando Paul a se perguntar por quanto tempo ele ainda viverá. No filme, o rato vai até Paul, que o adota durante o seu último dia trabalhando na Milha Verde. Já no livro é diferente. O Sr. Jingles vai até o asilo onde Paul vive, e ele o identifica imediatamente, talvez sentindo sua presença espiritual através da dádiva dada por John. Mesmo velhinho, o rato ainda lembra o truque com o carretel, e Paul demonstra a Elaine como prova de veridicidade da sua história. Paul aloja o rato em um depósito um pouco distante da casa de repouso, o que justifica suas caminhadas matutinas e o lanche que sempre leva consigo. Mas, antes disso, há uma passagem no livro que não foi mencionada no filme, e que eu acho muito importante. É o esconderijo do Sr. Jingles. Vocês se lembram que quando Paul, Dean e Brutus o perseguiram até a sala estofada, removeram todas as quinquilharias que haviam lá, porém não encontraram o rato nem a sua toca. A sala estofada estava intacta, sem nenhum sinal de destruição. O mesmo aconteceu quando Percy o perseguiu. Ninguém encontrou o rato e seu esconderijo. O esconderijo do Sr. Jingles. Vamos descobrir onde o ratinho se escondia. Irei ler um capítulo do livro que não foi colocado no filme, mas que, ao meu ver, fez falta. Assim como o capítulo em que Jane
a esposa de Paul morre, mas este capítulo eu irei ler mais adiante. E se você está até aqui e não se inscreveu no canal, aproveite o momento, deixe o seu gostei, se inscreva e ative o sino das notificações para que o YouTube te avise sempre que chegar um vídeo novo. Durante o filme, por 2 vezes, perseguiram o pequeno Sr. Jingles até a sala estofada. Ao retirarem toda a bagunça da sala, porém não encontraram o pequeno. No filme não foi revelado o esconderijo do ratinho, mas no livro temos essa revelação e muito mais. Pessoal, agora eu vou ler o capítulo em que a gente descobre aonde o Mr. Jingles se escondia. Nas palavras de Paul, né? Claro. Mais adiante, naquele inverno, muito depois de terem terminado esses acontecimentos, uma noite, Brutal veio até mim, quando só estávamos nós dois no bloco E, temporariamente desocupado, e todos os outros guardas distribuídos para outros blocos. Percy tinha partido para o Briar Ridge. Venha cá, disse Bruton com uma voz fina e engraçada, que me fez olhar para ele de repente. Tinha acabado de entrar, saindo de uma noite fria e com um princípio de neve úmida, e estava tirando a neve dos ombros do meu casaco antes de pendurá-lo. Há algo errado? Perguntei. Não, respondeu, mas encontrei por onde o Sr. Jingles estava entrando e saindo. Quero dizer, quando ele veio pela primeira vez, antes que Delacroix o adotasse. Você quer ver? Claro que eu queria. Segui-o pelo corredor da morte até a solitária. Todas as coisas que guardávamos lá estavam no corredor. Aparentemente, Brutal tinha aproveitado a interrupção no tráfego de fregueses para fazer uma faxina. A porta estava aberta e vi nosso balde com o esfregão lá dentro. O piso, da mesma tonalidade enjoativa de verde claro que o próprio corredor da morte, estava secando em estrias. De pé, no centro do piso, havia uma escada de abrir, a que geralmente ficava guardada na sala de depósito, que também servia de parada final para os condenados do Estado. Havia uma prateleira que se projetava na parte traseira da escada, perto do topo, o tipo de coisa que um operário usaria para apoiar sua caixa de ferramentas, ou o pintor um balde de tinta, como se estivesse trabalhando. Havia uma lanterna de pilha sobre ela, e Brutal passou-a para mim. Suba até lá. Você é mais baixo do que eu, de modo que vai ter que subir quase tudo, mas eu seguro suas pernas. Sinto cócega nelas, disse eu, começando a subir, principalmente nos joelhos. Prestarei atenção nisso. Ainda bem, disse eu, porque uma bacia partida é um preço muito alto a pagar só para descobrir as origens de um único camundongo. Hã? Deixa pra lá. A essa altura, estava com a cabeça junto à lâmpada dentro de uma gaiola de arame, no centro do teto, e podia sentir a escada gingando um pouco com o meu peso. Podia escutar o vento de inverno gemendo do lado de fora. Apenas trate de me segurar. Estou segurando, não se preocupe. Agarrou meus tornozelos com firmeza e subi mais um degrau. Agora, o cocoruto da minha cabeça estava a menos de 30 centímetros do teto e podia enxergar as teias que algumas aranhas empreendedoras tinham tecido nos vértices onde as vigas do telhado se juntavam. Passeei a luz em volta, mas não vi nada que compensasse o risco de estar ali em cima. Não!
falou Brutal. Você está olhando para muito longe, chefe. Olha para a sua esquerda, onde aquelas duas vigas se juntam. Está vendo? Uma delas está meio sem cor. Estou vendo. Coloque a luz na junta. Assim fiz. E, quase imediatamente, vi o que ele queria que eu visse. As vigas tinham sido presas com pitocos de madeira, uma meia dúzia deles, e um tinha sumido, deixando o orifício preto, circular, do tamanho de uma moeda de 20 ou 25 centavos. Olhei para ele, depois olhei desconfiado por cima do ombro para Brutal. Era um camundongo pequeno, disse eu, mas não tão pequeno assim. Cara, acho que não. Mas foi por aí que ele passou, disse Brutal. Tenho absoluta certeza. Não vejo como pode ter tanta certeza. Incline-se mais para perto. Não se preocupe, estou segurando. E deu uma cheirada. Fiz como me pedia, tateando com uma das mãos em busca de uma das outras vigas e me sentindo melhor quando consegui agarrá-la. O vento lá fora deu outra lufada e o ar saiu daquele buraco bem no meu rosto. Pude sentir o cheiro agudo de uma noite de inverno na fronteira do sul e alguma outra coisa também. O cheiro de hortelã. Não deixe nada acontecer com o Sr. Jingles. Podia ouvir Delacroix dizendo numa voz que não ficava firme. Podia ouvir isso e podia sentir o calor do Sr. Jingles quando o francês o entregou a mim. Apenas um camundongo, mais esperto do que a maioria de sua espécie, sem dúvida. Mas ainda assim, com tudo somado, apenas um camundongo. Só que esse aí não tinha nenhuma razão para estar vivo. Não deixe aquele sujeito malvado machucar meu camundongo, disse ele, e eu prometi, como sempre prometia para eles no final, quando percorrer o corredor da morte não era mais um mito ou uma hipótese, mas algo que eles de fato tinham que fazer. Pode pôr essa carta no correio para meu irmão, que não vejo há mais de 20 anos? Prometo. Pode dizer 15 ave-marias pela minha alma? Prometo. Pode me deixar morrer com o meu nome de santo e fazer com que seja escrito na minha tumba? Prometo. Era o jeito de fazê-los ir e portar-se bem, o jeito de fazê-los sentar na cadeira no final do corredor da morte, com sua sanidade ainda intacta. É claro que não se conseguia cumprir todas as promessas, mas cumpri a que fiz a Delacroix. Quanto ao próprio francês, foi um inferno. O sujeito malvado não pôde machucar o camundongo, não pela segunda vez, mas machucou Delacroix muito. Eu sei o que ele tinha feito, sim, mas ninguém merecia o que aconteceu com Edward Delacroix quando ele caiu no abraço selvagem da velha fagulha. Um cheiro de hortelã. E alguma outra coisa. Alguma coisa no fundo, dentro do buraco. Tirei a caneta do bolso do peito com a mão direita, ainda segurando a lanterna com a esquerda. Sem me preocupar mais que Brutal, sem querer, me fizesse cócega nos joelhos sensíveis, tirei a tampa da caneta com uma só mão. Depois meti a ponta da pena lá dentro e puxei alguma coisa para fora. Era uma pequenina lasca de madeira que tinha sido tingida de amarelo vivo e, uma vez mais, ouvi a voz de Delacroix, tão nitidamente agora que seu espírito poderia estar pairando ali, conosco, naquele aposento.
no qual Wild Bill, William Wharton, passou tanto de seu tempo. Ei, vocês, carras! Disse a voz desta vez, a voz risonha e maravilhada de um homem que se esqueceu, pelo menos por um pouco de tempo, onde está e o que espera por ele. Venham e vejam o que o Sr. Jingles é capaz de fazer. Deus meu, murmurei. Senti como se tivesse perdido o fôlego. Você encontrou mais uma, não foi? Perguntou o Brutal. Encontrei 3 ou 4. Desci e pus a luz sobre sua palma da mão, grande e aberta. Havia várias lasquinhas de madeira espalhadas nela, como varetas de presente para duendes. 2 eram amarelas, como a que eu encontrara. Uma era verde e outra vermelha. Não tinham sido pintadas, e sim coloridas com lápis de cera Crayola. Puxa, disse eu com a voz baixa e trêmula. Por quê? Por que elas estão lá em cima? Quando eu era menino, não era alto como sou agora, disse Brutal. A maior parte do que cresci foi entre 15 e 17. Até então, eu era uma minhoca. E quando fui para a escola pela primeira vez, me senti tão pequeno. Ora, tão pequeno como um camundongo. Acho que se poderia dizer. Estava apavorado. Então, sabe o que eu fiz? Abanei a cabeça. Do lado de fora, outra lufada de vento. Nos ângulos formados pelas vigas, as teias de aranha se sacudiram nas correntes de ar, como renda despedaçada. Nunca estivera num lugar que me dava a sensação de ser assombrado. E foi bem então, enquanto ficamos parados, ali, olhando para os restos em lascas do carretel que tinha causado tantos problemas, que minha cabeça começou a perceber o que meu coração tinha entendido desde que John Coffin tinha percorrido o corredor da morte. Não podia mais ficar nesse trabalho. Com ou sem a depressão, não podia mais olhar muitos outros homens passarem pelo meu escritório a caminho de sua morte. Pedi à minha mãe um de seus lenços, disse Brutal. Assim, quando me sentia pequeno e com vontade de chorar, podia tirá-lo discretamente do bolso e cheirar o perfume dela e não me sentir tão mal. Você acha o quê? Que aquele camundongo arrancou com os dentes uns pedaços daquele carretel colorido para se lembrar de Delacroix? Que um camundongo... Ele ergueu os olhos. Por um instante, achei que tinha visto lágrimas nos seus olhos. Mas acho que me enganei a esse respeito. Eu não disse nada, Paul, mas encontrei elas lá em cima e senti o cheiro de hortelã do mesmo jeito que você. Você sabe que sentiu. E não posso mais fazer isso. Não vou mais fazer isso. Se visse só mais um homem naquela cadeira, iria morrer. Vou requerer minha transferência para o Centro Correcional de Meninos na segunda-feira. Se conseguir antes do próximo, ótimo. Se não, peço demissão e volto a trabalhar na fazenda. O que é que você já colheu nessa vida além de pedras? Não tem importância. Eu sei que não, disse eu. Acho que vou me juntar a você. Ele olhou bem para mim, para se certificar de que eu não estava apenas brincando com ele. Depois assentiu com a cabeça, como se já fosse coisa decidida. O vento deu outra lufada, dessa vez com força bastante para fazer as vigas rangerem. E nós dois olhamos inquietos para as paredes, forradas. Acho que por um instante pudemos ouvir William Wharton, não Billy the Kid. Não ele. Para nós, ele tinha sido Wild Bill, desde seu primeiro dia conosco no bloco.
gritando e dando gargalhadas, nos dizendo que não íamos ficar doidos de alegria de nos livrarmos dele, dizendo-nos que nunca o esqueceríamos. Nisso ele tinha razão. Quanto ao Brutal e eu, combinamos naquela noite, na solitária, acabou sendo daquele jeito mesmo. Foi quase como se tivéssemos feito um juramento solene sobre aqueles pedacinhos de madeira colorida. Nenhum dos dois tornou a participar de outra execução. A de Coffey foi a última. Explicando aqui o capítulo sobre o cheiro de hortelã, enquanto Del estava preso, uma tia mandou um saco gigante de bala de hortelã para ele. E, ao que parece, né, o ratinho também se aproveitava dos docinhos. E levou um pedaço da bala lá para dentro da toca. E, com certeza, né, o cheiro ficou impregnado, algum fragmento ficou ali. E eles puderam ter aquela lembrança, né, do Del. E esse fenômeno que o ratinho, inexplicavelmente, né, fez de estar sentindo saudade de alguém que morreu, ele levou lá para cima as lascas do carretel que o Del tinha feito para ele brincar de ratinho de circo. Levou as lascas do carretel para se lembrar do Del e a balinha de hortelã para sentir o cheiro que era mais característico do Del, que vivia chupando as balas de hortelã. O destino de cada guarda. Van Hay. Jack Van Hay é um personagem de A Milha Verde. Ele é um guarda da cela do Corredor da Morte, na penitenciária de Cold Mountain. Ele é o atual carrasco, que aciona a alavanca para eletrocutar o condenado. Disse que não tem tanto senso de humor, mas ri das piadas do Tutti. Em seu lugar, em uma pequena sala onde ficava o disjuntor, algum engraçadinho havia pregado uma etiqueta que dizia: o secador de cabelo da Mabel. É ele quem explica a Percy o procedimento com a esponja molhada. Pra que botar a esponja na cabeça dele? Conduz a eletricidade direto para o cérebro como uma bala. Nunca se eletrocuta alguém sem isso. Usa uma grossa luva de borracha que serve para acionar a alavanca quando lhe é ordenado ligar a 2. Não se sabe sobre seu destino, visto que não era muito próximo de Paul. Bill Dodge era o guarda responsável pela escala do serviço dos guardas temporários, que cobriam os turnos e revezavam com a equipe de Paul, de modo que estes pudessem ter suas folgas. Ora, vejam só. Olha ele aí, tão grande e aparente. Pensei que o Brutal estava me gozando. É um rato e tanto. Ele estava presente no turno em que Percy perseguiu o Sr. Jingles. Ficou assustado. Na véspera da execução de John, Bill e seus guardas o escoltaram ao bloco D para que pudesse tomar banho. E Paul e os outros promoveram um ensaio, sendo que Paul negou que Tutti fizesse o papel de dublê, tomando para si tal função. Tudo isso em respeito a John. Também não foi mencionado seu destino, visto que Bill não era parte da equipe de Paul. Não deixamos que Tutti ocupasse o lugar de John. Todos nós dávamos conta de que, ainda que não houvéssemos mencionado o assunto, isso teria sido uma obscenidade. Fui eu quem ocupou o seu lugar, disse Paul. Bill e Van Hay são mencionados pela última vez durante a execução de John Coffey, estando juntos na pequena sala do disjuntor, recebendo as ordens de Brutus, que foi designado para conduzir a execução de Coffey. Percy Wetmore. Wetmore é sobrinho da esposa do governador e, provavelmente, recebeu sua posição na prisão por meio de suas conexões com a família. Estadual da Louisiana. Vamos lá! Percy é visto pela primeira vez anunciando em voz alta a chegada de John Coffey. Vamos lá. Anda logo. Até que seu superior, Paul Edgecombe, ordena que ele pare.
No entanto, Percy continua a maltratar os condenados à morte em qualquer oportunidade. Tá legal. Ele quebra os dedos de Edward Delacroix. Ai! Ai! Nossa, você quebrou o meu dedo! Eu tirei aquele sorriso da sua cara de bosta, não tirei? Pisa em seu raso de estimação, Mr. Jingles, mas fica confuso depois que John o salva. Eventualmente, apesar de aprender a usar corretamente a cadeira elétrica, Percy deliberadamente sabota a execução de Del, apenas para ver o que ia acontecer. Ele, propositalmente, não molha a esponja colocada sobre o eletrodo presa ao topo da cabeça de Del. Ele apenas finge molhar a esponja, fazendo com que Del pegasse fogo, embora John Coffey tenha absorvido toda a sua dor. Apesar da sua natureza sádica, Percy fica em estado de choque depois de testemunhar o terrível resultado de seu esquema. Ele é, portanto, punido extraoficialmente pelos outros guardas, mas não mostra remorso no final. Mais tarde, a fim de escoltar John Coffey com segurança para fora da prisão para salvar Melinda Moores, Poe e os outros guardas prendem Percy com uma camisa de força e o trancam na sala estofada. Após seu retorno, Poe e Brutal tentam ameaçá-lo para que ele seja uma pessoa melhor e pare de ameaçar os colegas através de sua conexão com o governador. Percy promete tolerá-los, mas imediatamente depois John agarra Percy e transfere todo o mal que absorveu de Melinda Moores para ele. Percy ficou como que hipnotizado, caminha pela milha verde com o propósito de matar William Wharton, para punir os dois de uma vez. Percy nunca se recupera da lavagem cerebral. É internado no hospital psiquiátrico Briar Ridge pelo resto de sua vida. No entanto, ele foi enviado para outro instituto desconhecido depois que o Briar Ridge pega fogo. Mais tarde, ele morre em 1965, apesar de ser o mais jovem dos guardas. Dean Stanton é um guarda do Bloco E, que é estrangulado e quase morto por William Wharton. Pai de filhos pequenos, ele não participa da missão em que levam John Coffey para a casa de Hal Moores, devido ao risco de perder o emprego. No livro, ele solicita mudança para o Bloco C após a morte de John Coffey, onde, infelizmente, é assassinado por um presidiário 4 meses depois, que corta sua garganta. Harry Terwilliger é um guarda do Bloco E na penitenciária de Cold Mountain. Respira, isso. Pensamos que ele estava dopado. Não foi? Pensamos que ele estava dopado. Harry estava presente quando John Coffey foi transferido para sua cela no Corredor da Morte. Ele também testemunhou as habilidades de cura de Coffey e ajudou no plano de Paul Edgecombe para curar a esposa do diretor. Veio a falecer de uma espécie qualquer de cancro intestinal, aos 80 anos de idade. Brutus Howell, ou Brutal, é um guarda de Cold Mountain. Ele pagou o que devia. Está limpo na casa de novo. Então tire as suas mãos de cima dele. É o segundo no comando lá. Ele é leal a Poe e odeia Percy, tanto quanto Poe. Apesar do apelido, Brutal, e do tamanho, Brutus raramente machuca os internos e tem um coração bastante mole, embora seu temperamento seja bastante curto. No entanto, Brutal não tolera desrespeito e fica furioso quando Percy maltrata os internos. Isso é mostrado algumas vezes ao longo do filme, como quando Percy degrada o corpo do Bitterbuck, o chefe, quando ele diz que a milha verde é apenas um balde de mijo para afogar ratos, referindo aos presos como ratos. E quando Percy estraga a execução de Del, Brutal perde a paciência e dá um soco em Percy,
mas Paul segura. Eu não sabia que a esponja tinha que estar molhada. Não! Meu Deus! Não, Bruto! Ele foi um dos guardas a comparecer na execução de John Coffey. Brutal foi designado para presidir a execução, sendo que no filme é Paul quem tem essa função. Você tem que dizer. Você tem que dar a ordem. Ligar a 2. O Brutal veio a falecer de um ataque do coração 25 anos mais tarde. Na altura, comia ele um sanduíche de peixe e assistia a um combate de luta livre na televisão, de acordo com o que sua irmã relatou. Era um homem bom. Palavras de Paul. A Velha Faísca. Velha Faísca é o nome pelo qual os guardas chamavam a cadeira elétrica, feita de carvalho, onde se executavam os prisioneiros. Há uma passagem no livro que eu considero muito importante e sem dúvidas interessante, mas não foi utilizada no filme, que é quando estão levando John para curar Melinda e em certo momento precisam passar pela sala de execução. E John... Bem, eu prefiro ler para vocês. 2 dias depois, no dia 18, Bill Dodge, Hank Bitterman e mais alguém, não me lembro quem, algum temporário, levaram Joe Coffey até o bloco D para seu banho. E nós fizemos o ensaio de sua execução, enquanto ele estava ausente. Não permitimos que Tutti Tutti fizesse o papel de John. Nós todos sabíamos, sem nem mesmo termos conversado a respeito, que isso teria sido uma obscenidade. Eu fiz o papel dele. John Coffey, falou Brutal num tom que não estava muito firme, enquanto eu estava sentado com as alças presas na velha fagulha. Você foi condenado a morrer na cadeira elétrica, por sentença proferida por um júri de seus semelhantes. Semelhantes de John Coffey? Que piada! Pelo que eu sabia, não havia ninguém como ele no planeta. Então pensei no que John tinha dito quando ficara parado ao pé dos degraus que desciam do meu escritório, olhando para a velha fagulha. Eles ainda estão lá. Ouço eles gritando. Tirem-me daqui, falei com a voz rouca. Soltem essas alças e deixem-me ficar de pé. Assim fizeram, mas por um momento senti-me imobilizado ali, como se a velha fagulha não quisesse deixar-me sair. Esse trecho aqui, o Paul faz referência ao John quando eles estavam passando para ir lá fazer a missão, né, de salvar a Melinda. E o John, quando viu a cadeira, ele ficou paralisado. Ele não conseguia passar assim, e eles começaram a ficar com medo, né, de alguém chegar ali, que estava todo mundo na correria, né, para poder fugir da prisão com o John ali, passar pelo túnel dos mortos e pegar a caminhonete que estava escondida no mato para levar o John. E ele parou e ficou olhando a cadeira assim, ó, vendo ela paralisado. E falou que ainda tinha pedaço dos mortos lá, como se o fragmento da alma deles ainda estivesse maculado ali na cadeira, estivesse embutido na cadeira. Então, assim, é uma passagem bem pesada. Não é uma coisa que faz falta no filme, mas se tivesse, ia ser um grande acréscimo, isso aí pode ter certeza. Agora vamos continuar. A morte de Janice, esposa de Paul, e o reaparecimento de John Coffey. Uma outra cena que faltou para deixar o filme ainda mais perfeito foi quando Paul e Janice estavam viajando e sofrem um acidente. Irei ler todo o trecho para que possamos então conhecer a obra como um todo. E se você chegou até aqui, preciso que me faça um pequeno favor. E se você gostou do nosso trabalho e deseja se tornar um mantenedor do canal, para nos ajudar a adquirir equipamento de qualidade,
e recursos literários. A chave estará aparecendo aqui embaixo. Capítulo 13, 1956, Alabama. Alabama sob a chuva. Nossa terceira neta, uma menina linda chamada Tessa, estava se formando pela Universidade da Flórida. Fomos num ônibus Greyhound. Eu tinha então 64 anos, um mero rapaz. Jen tinha 50 e estava nova e linda como sempre. Pelo menos para mim. Estávamos sentados no banco, bem no fundo, e ela estava reclamando por eu não ter lhe comprado uma máquina fotográfica para poder registrar o bendito acontecimento. Abri a boca para dizer-lhe que, depois que chegássemos lá, teríamos um dia para fazer compra. E, se ela quisesse, podia comprar a câmera, nova, que estaria dentro do nosso orçamento, claro. Além disso, achava que ela estava reclamando só porque estava cheia da viagem e não gostava do livro que trouxera. Era um Perry Mason. Então que tudo em minha lembrança fica branco por um momento, como um filme que foi deixado exposto ao sol. Você se lembra daquele acidente? Acho que algumas pessoas que leram isso se lembrarão, mas a maioria não. No entanto, quando ocorreu, foi manchete de costa a costa. Estávamos perto de Birmingham, debaixo de uma chuva forte. Janice reclamando por causa da câmera velha, e um pneu do ônibus estourou. O ônibus dançou de lado na estrada molhada e foi atingido, no meio, por um caminhão carregado de fertilizantes. O caminhão empurrou o ônibus ao encontro do muro de uma ponte, a mais de 90 km por hora. Esmagou-o contra o concreto e partiu-o em dois. Das duas partes brilhantes, cobertas de chuva, rodaram em direções opostas. A que tinha o tanque de óleo diesel, explodindo num clarão, que mandou uma bola de fogo vermelha e negra pelo céu cinzento de chuva. Num instante, Janice estava queixando de sua velha Kodak. E no seguinte, me vi caído no lado oposto, debaixo do viaduto, na chuva, olhando fixo para uma calcinha azul de nylon que tinha caído para fora da mala de alguém. Tinha quarta-feira, bordado em preto. Havia malas abertas por toda parte, e corpos, e pedaços de corpos. Naquele ônibus viajavam 73 pessoas, e apenas 4 sobreviveram ao desastre. Uma delas era eu, o único que não estava gravemente ferido. Levantei-me e cambaleei por entre as malas arrebentadas e as pessoas destroçadas, berrando o nome da minha mulher. Chutei para o lado um despertador. Lembro-me disso. E lembro-me de ver um menino morto de uns 13 anos, caído no meio de vidro estilhaçado, com um par de tênis nos pés e sem metade do rosto. Senti a chuva caindo-me no rosto. E então passei por baixo do viaduto e ela parou por um instante. Quando saí do outro lado, lá estava ela de novo, fustigando-me as bochechas e a testa. Enxerguei Jen, caída ao lado da cabina do caminhão de fertilizantes capotado. Reconhecia por seu vestido vermelho. Era seu segundo melhor vestido. O melhor, é claro, estava reservado para a própria cerimônia de curação de grau. Ela não estava inteiramente morta. Muitas vezes pensei que teria sido melhor para mim, se não para ela, se ela tivesse morrido instantaneamente. Isso me teria possibilitado deixá-la ir-se um pouco antes, com um pouco mais de naturalidade. Ou então, eu estava apenas me iludindo a esse respeito. Tudo de que tenho certeza é que nunca a deixei ir-se, não de verdade.
Ela tremia toda. Um dos sapatos tinha saído de seu pé. E pude ver o pé estremecendo. Os olhos abertos estavam vazios. Um deles coberto de sangue. E, ao cair de joelhos ao seu lado, na chuva que cheirava fumaça, só conseguia pensar que aquele estremecimento significava que ela estava sendo eletrocutada. Ela estava sendo eletrocutada. E eu tinha que sustar a corrente antes que fosse tarde demais. Socorro! Gritei. Socorro! Alguém me ajude! Ninguém socorreu. Ninguém apareceu. A chuva caía forte. Uma chuva dura, de encharcar, que assentou meus cabelos ainda pretos sobre o crânio. Segurei-a nos braços e ninguém apareceu. Seus olhos vazios se ergueram para mim com uma espécie de intensidade estonteada, enquanto o sangue escorria da parte de trás da sua cabeça numa torrente. Ao lado de uma mão que tremia, tinha espasmos. Inconscientemente, havia um pedaço de aço cromado com as letras GREY. Logo adiante, estava um quarto do que tinha sido um homem de negócios com um terno de caçemira marrom. Socorro! Gritei de novo e me voltei na direção do viaduto. E ali divisei John Coffey, de pé, nas sombras. Ele próprio, apenas uma sombra. Um homenzarrão de braços compridos, dependurados, e uma cabeça pelada. John! Berrei. Ô, John, por favor, me ajude. Por favor, ajude a Janice. A chuva me entrou nos olhos. Pisquei e ele sumiu. Podia ver as sombras que confundira com John. Mas não tinha sido apenas sombras, tenho certeza. Ele esteve ali. Talvez apenas como um espírito, mas esteve ali. A chuva no seu rosto se misturando com suas lágrimas intermináveis. Ela morreu nos meus braços, lá na chuva, ao lado daquele caminhão de fertilizante, sentindo nas narinas o cheiro de óleo diesel em chamas. Houve um momento de consciência. Os olhos se desanuviaram. Os lábios se moveram numa sussurrada declaração final de amor. Senti, sob as mãos, seu corpo ter uma espécie de contração trêmula, e aí ela se foi. Nesse momento pensei em Melinda Moores, pela primeira vez, depois de muitos anos. Melinda sentada na cama, em que todos os médicos do Hospital Geral de Indianola achavam que ela ia morrer. Melinda Moores, com um ar fresco e repousado, fitando John Coffey com os olhos luminosos e intrigados. Melinda dizendo: sonhei que você estava vagando na escuridão e eu também. Encontramos um ao outro. Pousei a pobre cabeça destroçada de minha mulher na superfície molhada da rodovia interestadual. Pus-me de pé. Foi fácil. Tinha apenas um pequeno corte no lado da minha mão esquerda. E gritei seu nome para as sombras do viaduto. John! John Coffey! Onde está você, garotão? Caminhei na direção daquelas sombras, chutando para um lado um ursinho de pelúcia, com sangue no pelo, um par de óculos com armação de metal e uma lente partida. Uma mão decepada com um anel de brasão no dedo mindinho. Você salvou a mulher do Hal. Por que não a minha mulher? Por que não a Janice? Por que não a minha Janice? Nenhuma resposta. Só o cheiro do diesel se queimando e de corpos queimados. Só a chuva caindo sem parar do céu cinzento e tamborilando no concreto enquanto minha mulher jazia morta na estrada atrás de mim. Nenhuma resposta então. E nenhuma resposta agora. Porém, é claro que não foi só Melly Moores que John Coffey salvou em 1932. Nem só o rato de Dell,
o que sabia fazer aquele número de empurrar o carretel, bem bonitinho, e parecia estar procurando por Del muito antes de que ele aparecesse e muito antes que John Coffey aparecesse. John também me salvou, e anos mais tarde, de pé, daquela chuva torrencial no Alabama e procurando por um homem que não estava lá nas sombras do viaduto, de pé, em meio a malas espalhadas e mortos despedaçados. Aprendi uma coisa terrível. Às vezes, não há absolutamente nenhuma diferença entre salvação e danação. Senti que uma das duas se derramava sobre mim enquanto estávamos sentados no catre dele, 18 de novembro de 1932, derramando-se de dentro dele para dentro de mim aquela força estranha que tinha dentro de si, vindo através de nossas mãos juntas, de uma maneira que jamais pôde nosso amor, nossa esperança e nossas boas intenções. Uma sensação que começou como um arrepio e depois se transformou em algo enorme, diluviano, uma força, além de qualquer coisa que jamais sentira antes e que nunca mais senti desde então. Desde aquele dia, nunca mais tive pneumonia, nem gripe, nem mesmo uma garganta inflamada. Nunca mais tive outra infecção urinária, nem sequer um corte infeccionado. Tive resfriados, mas foram raros, com intervalos de 6 ou 7 anos. E embora se diga que as pessoas que não têm resfriados frequentes, quando os têm, são os mais graves, isso nunca me aconteceu. Uma vez, no início daquele ano terrível de 1956, passei por uma pedra na vesícula. E ainda que isso possa parecer estranho a algumas pessoas que leiam isto, apesar de tudo que já tive, uma parte de mim ficou contente pela dor, que ainda veio quando a pedra se foi. Foi a única dor forte que senti desde aquele problema com o meu encanamento, 24 anos antes. E aqui encerramos o nosso especial sobre esta obra maravilhosa. E como presente, irei deixar para vocês o link para download gratuito do livro em PDF. Porém, o livro, infelizmente, está no idioma português de Portugal, o que poderá causar certo estranhamento para o leitor brasileiro. Não achei uma versão dele em português do Brasil, mas eu espero que seja útil. O filme também está disponível para download na descrição do vídeo. Também deixarei um link com a playlist contendo a trilha sonora do filme. E aqui encerramos o vídeo com as palavras do velho Paul Edgecombe. Eu penso em todas as pessoas que amei e que já se foram. Penso na minha linda Jane e em como a perdi há muitos anos. E penso em todos nós, andando na nossa própria milha verde, cada um a seu tempo. Mas um pensamento, mais do que qualquer outro, me mantém acordado na maioria das noites. Se ele podia fazer um rato viver tanto, quanto tempo mais eu tenho? Todos nós morremos, não há exceções. Mas, meu Deus, às vezes a milha verde parece tão longa.